Olá, pessoal. Não sei se estão me ouvindo. Ouvindo, Depede. Então claro. Tá bom. Aqui, todos os postos de trabalho aqui em casa estão sendo usados, mas achei um iPad perdido aqui, então estou usando ele. Mas, então, tá bom. Bom, daqui a pouquinho a gente vai começar, né? Não sei se o Juan já está na sala? Juan, seria bom você ligar a tua câmera também. O professor Depede vai fazer uma pequena abertura e depois a palavra vai ser tua. Então, enquanto o Juan vai se conectando, bom, pessoal, então, bom dia a todos, a todas. A gente já está aí com metade da ocupação da sala. O Sérgio me passou aqui, acho que são 49 agora. Então... Ainda não são 10 horas para mim, Depede. Se quiser aguardar mais um pouquinho. Não sei se meu relógio está errado. Não, acho que está perto das 10. Faltam uns 3 minutinhos ainda, né? Isso. Mas, enfim, se quiser também abrir o microfone, o pessoal usar esse tempinho também para falar um pouquinho, pode ficar à vontade. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Tô. Sim. Tá, não, só estou deixando aqui uma coisa mais ou menos ajeitada aqui para ver se daqui. Tá. É o Juan que está falando, né? Isso. Oi, Juan, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Então, tá bom. Conseguindo me ouvir bem, porque infelizmente eu não tenho nenhum tipo de microfone remoto, assim, Bluetooth. Então, a captação do áudio está sendo feita pelo celular. Tá. Não, mas estou me ouvindo bem. Acho que não vai ter problema, não. Eu ouço bem também. Mas eu ouço muito melhor vocês do que a ele. Eu acho que ele teria que falar um pouco mais perto do celular, talvez. Provavelmente. Provavelmente, Em compensação, o som do Fábio é profissional. Eu estou ouvindo e parece um rádio. Não, é a minha voz, querido. Tá. Tua voz, né? Tá certo. Bom, só para falar um pouquinho para vocês, a gente está fazendo, então, essa troca de experiências, porque, inevitavelmente, vão ter que ter algumas atividades que não serão presenciais, né? Ontem eu vi a estatística do CTC, só para vocês terem uma ideia, nós temos, incluindo técnicos administrativos e docentes, nós temos 511 pessoas no CTC da parte de servidores, né? Desses 511, 245, ou seja, quase a metade, tem algum tipo de impedimento para a retomada quando a gente começar. Pode ser que mais a longo prazo isso vá se diluindo um pouco, mas nós temos um número bastante grande, que é perto de 200, eu acho, 180, que tem mais de 60 anos. Depois nós temos uns 30 que não tem 60 anos, mas tem algum tipo de comorbidade. E o restante, para dar os 245, são docentes ou servidores que têm filhos com menos de 8, 10, ou de menos de 12 anos. Então, faz com que metade do nosso grupo aqui no CTC, sem falar dos estudantes ainda, né? A gente vai ter um problema bastante sério para a entrada em sala de aula. Então, não vai ter muito jeito, vamos ter que avançar mesmo na parte não presencial.
Bom, e a parte não presencial, então a gente tem feito essa troca de experiências, que tem tido bastante participação e estamos aprendendo bastante coisa. Tá. E hoje, então, quem vai falar um pouco da sua experiência é o Juan. Então, a gente tem participação do pessoal de Joinville também, pessoal de Araranguá, não sei se Blumenau tem alguém participando, mas, enfim, a ideia é essa. Então, a gente vai abrindo a palavra para as pessoas que já usam um pouco mais o ensino não presencial. A gente evita de falar ensino à distância, porque é um pouquinho diferente, né? Então, a atividade remota com os estudantes. E gostaríamos de ter candidatos aí para as próximas semanas. A gente já está com alguns em conversa, mas então são todos bem-vindos. Acho que é isso. Não, talvez o Sérgio queira falar alguma coisa, mas eu já agradecendo, então, ao Juan, a disponibilidade. A ideia é um bate-papo mesmo. Então, o Juan vai fazer uma apresentação e depois a conversa está aberta para a gente fazer a troca de experiências. Então, agradecendo a presença de todos, agradecendo mais uma vez o Juan. Não sei se o Sérgio quer falar alguma coisa, fica à vontade, Sérgio, senão a gente passa a palavra para o Juan. Não, tudo certo, Pierre. Passamos a palavra ao Juan. Então tá. Juan, é contigo, então. Bom, eu, inicialmente, a primeira coisa que gostaria de agradecer a oportunidade, né, de compartilhar essa experiência. Eu tive presente na reunião de terça-feira passada, a apresentação que foi feita, excelente apresentação, né? E eu só me ofereci para fazer essa demonstração um pouco, porque eu acho que ainda tem algumas possibilidades, no caso, essa da lousa adesiva, que foi, na verdade, um colega meu, fiquei sabendo que existia essa lousa adesiva através de um colega lá de Joinville, o Diogo Zibert, e logo no início da quarentena eu percebi que poderia ser uma oportunidade também de produzir material, e sendo que eu sou uma pessoa que tem um pouco, já tive uma mesa digitalizadora no passado, que era um pouco pequena, e eu sofri muito com ela e acabei não me adaptando. Então, eu estava procurando uma forma de manter a prática docente mais parecida possível com aquilo que eu tenho em sala de aula, né? Com a experiência do quadro branco, que eu uso bastante, né? Quadro branco, quadro negro. Então, eu queria mostrar para vocês a instalação que eu fiz aqui dentro da minha residência. Eu moro num apartamento aqui perto da UFSC, aqui em Florianópolis. Eu fico parte do tempo em Joinville e no final de semana eu venho para cá. Eu sou docente do Departamento de Engenharia da Mobilidade, lá em Joinville, sou lotado em Joinville. E aqui dentro da minha casa não tem muitas paredes. Essa parede que vocês só estão vendo atrás de mim é a única parede assim, que eu tinha mais disponível, vamos dizer assim, sem precisar fazer nada na parede. Vou mostrar para vocês o material. Primeiro, a lousa em si. A lousa adesiva, ela contact, que eu não usei, é muito parecido com o papel contact, assim, ela é um pouquinho mais grossa que o papel contact, tá? Essa marca que eu estou usando é da marca chamada Plastic Cover. Eu não tenho nada a ver com essa marca, mas enfim, não achei. Essa é realmente a mais usada, parece, tá? Essas dimensões que eu comprei aqui, você vê, ela é pequenininha, né? Tem 45 centímetros e de comprimento tem 2,5 metros. Foi o tamanho que eu comprei, tá? Então, para fazer aquele quadro que vocês estão vendo ali atrás, aquela lousa que está ali atrás, eu usei 2 rolos desses, mas o tamanho da minha parede só permitiu mais ou menos que eu usasse 1,5 metro. Tá? Então, é um quadro relativamente pequeno esse que eu tenho, né? A colocação da lousa, eu fiz assim meio atabalhoado, e vou mostrar para vocês a lousa. Deixa eu conectar aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Acho que dá para ver aqui.
A lousa, né, ela é um pouco, ela tem, eu acho que 0,5, eu não lembro exatamente a espessura dela, mas tem a especificação. Eu coloquei você vai ver que a minha parede, ela não é super lisa, né? Então ela tem uns defeitinhos assim, aqui dá para ver, né? Mas isso não atrapalha, tá? Isso aí na hora de escrever não atrapalha. Eu vou fazer uma demonstração aqui usando a própria caneta que a gente recebe lá da UFSC, tá? Para vocês terem uma ideia. Eu sou canhoto, tá? Estou segurando com a mão direita, então. Mas assim, ó, você vê que ela escreve bem, assim, escreve bem, é bastante visível. Claro que sempre é bom usar caneta novinha, né? Quando ela falhar, é melhor não insistir com ela, porque fica difícil de enxergar depois. Essa lousa, a melhor forma que eu encontrei de apagar marcas nela é com papel. Aqui eu estou usando papelzinho toalha, umedecido, tá? Então, vê, apaga bem fácil. É importante você sempre secar depois de escrever. Então, eu tenho o quadro quase que todo, e depois eu vou lá, apago e inicio novamente. Apago, seco e inicio novamente, tá? Na colocação da lousa, você vai eu fiz um pouco rápido, e aí a minha lousa, você vê que tem uma união aqui entre os dois pedaços, tem uma linha aqui, né? E quando eu coloquei a lousa, acabou acontecendo eu não coloquei ela exatamente horizontal, e aí eu tive que fazer uma emenda aqui para tampar um vão que apareceu entre os dois. Mas, enfim, se você tomar mais cuidado, talvez não aconteça isso que aconteceu comigo. Eu até sugiro que você faça uma pequena sobreposição entre as duas folhas, para evitar que você marque a parede, né? Porque senão pode ficar um pedacinho de parede ali. Então, assim, em relação à lousa adesiva, é isso aqui. Eu comprei ela no Mercado Livre. Ela saiu... Aí os preços variam, tá? Mas eu paguei, acho que R$90 por 2 rolos, tá? 2 rolos. E tenho usado bastante e, assim, a durabilidade dela tá boa, sabe? Não precisei trocar nada, por enquanto. E estou bem satisfeito com a lousa. Bom, aqui vocês estão conseguindo ver, por favor, Sérgio e Peters e o Edson, se tiver alguma pessoa fazendo alguma pergunta, queira fazer alguma interjeição, eu estou aí no YouTube, como eu não estou conseguindo ver o chat, mas se quiser interromper, por favor, pode fazer pergunta enquanto eu estiver falando, tá? Não precisa esperar eu parar, não. Bom, tá legal. Aqui vocês estão vendo esse tripé, né? Esse tripé é uma questão importante, tá? Para a estabilidade eu estou filmando com uma câmera digital, tá? Mas dá para filmar com o celular também. Onde eu estou filmando, esse tripézinho, vou até mostrar para vocês, dá para usar também, tá? Esse tripézinho aqui eu comprei no shopping, ali no Iguatemi, por R$60, e ele tem um adaptador aqui na parte de cima, onde segura o celular, que eu consigo colocar nesse outro tripé, tá? Então dá para você fazer, você não precisa ter câmera nem nada disso para fazer. Se você tiver o seu celular e o seu celular tiver uma resolução razoável, você pode usar o seu próprio celular para fazer a filmagem. Eu não testei ainda porque eu não tinha esse pequeno adaptador ainda, mas eu vou testar. Porque eu vou falar justamente do problema que eu enfrentei no uso dessa câmera digital aqui, tá? Essa câmera aqui, ela tem, por causa de umas questões de impostos na zona do euro, essas câmeras, muitas delas têm uma limitação
de 20 minutos de gravação, 20 a 30 minutos de gravação nos vídeos, tá? Mas isso não é uma limitação inerente do hardware, e sim algo que é feito para que não incida um imposto sobre essas câmeras, um imposto sobre câmeras gravadoras, entendeu? Então, talvez isso mude para frente, mas essa minha câmera tem uma limitação de 20 minutos. Parece que até tem um jeito de hackear, vamos dizer assim, essa limitação, mas há um certo risco associado que eu prefiro não correr. Então, como é que eu faço, né? Como é que eu faço a gravação? Uma outra questão que vocês estão vendo, eu fiz isso propositalmente, tá? Vocês estão vendo que tem um reflexo na lousa, né? Isso é uma questão que você deve prestar atenção, deve observar. Então, aqui no quarto, no meu quarto, tem um reflexo, a luz bate aqui, entra e faz um reflexo ali na lousa que eu acho que não é legal. Eu tenho até uma cortina que eu vou fechar agora, mas vocês vão ver que, mesmo fechando a cortina, o reflexo continua lá, né? Então, você tem uma iluminação desigual da lousa. Isso pode ser um problema, né? Na hora de editar, pode ser um problema. Então, o que eu faço é fechar mesmo a janela. Eu tenho uma espécie de ele fecha, né? Eu vou até fechar aqui a porta e acender a luz. E geralmente eu inicialmente estou vendo nesse ambiente assim como vocês estão vendo. Então você vê que a luz faz também fica ali no quadro, que vocês conseguem ver a luz do quarto. A iluminação aqui não é muito boa, tá? Mas mesmo com essa iluminação, eu consigo fazer, e na hora de editar, eu consigo obter uma qualidade aceitável, tá? O quadro fica visível, as marcas também ficam, que eu faço com o canetão, ficam bem visíveis. Bom, então esse é o setup que eu uso, essa é a situação em que eu estou gravando, tá? Aqui eu vou ligar a câmera. Eu tenho também um gravador digital, tá? Para fazer a captação do áudio. Isso é algo que já foi recomendado também eu acho que na terça-feira passada, e que também é bastante importante, principalmente se você não estiver do lado do quadro, né? Então, fazer a gravação do áudio independente ajuda bastante. Vou colocar aqui na minha camisa aqui o microfonezinho de lapela. Esse microfone aqui que eu coloquei, eu estava usando ele aqui mais perto do pescoço, só que eu estou com uma barba gigante aqui, aí depois eu percebi que a minha barba estava roçando no microfone e fazendo uns barulhos. Então, eu não vou eu fico com essa gravação aqui, né? E uma coisa que é importante na hora de você fazer, é meio óbvio assim, mas na hora eu até nem tinha me atentado muito para isso, quando você inicia a sua gravação de vídeo, é importante que você faça um sinal audível de som e visual ao mesmo tempo, para que você consiga sincronizar o teu áudio com o vídeo na edição depois, né? Então, por exemplo, eu já comecei a gravar aqui no meu gravador, tá? Vamos dizer, estou gravando, né? Aqui na minha câmera, vou até virar a câmera para vocês aqui. Então, aqui na minha câmera, já está ligada. Então, você vê aqui a imagem que aparece a imagem aqui, eu faço
geralmente o que eu faço eu faço uma marca no quadro, eu vou até o quadro, então eu faço uma marca. Talvez com celulares isso fique mais fácil, mas não preciso tanto. Eu faço uma marca no celular, perdão, e depois eu ajeito eu faço o foco dessa marca que eu fiz no quadro. Eu garanto que aquilo que eu escrevi no quadro está bem focado, que é o objetivo principal, né? E uma vez feito isso, deixa eu desconectar aqui. Uma vez feito isso, então aqui está vendo, está focado. Uma vez feito isso, começo a gravação. E você vai ver aqui, não sei se dá para ver, mas não dá para ver, né? Na minha câmera ali tem esse limite de 20 minutos, tá? Eu tenho um limite de 20 minutos, o que realmente não dá para você completar uma aula. Então eu vou... antes de iniciar a aula, né? No caso, o que eu tenho feito, que funcionou bem, eu bato palma assim uma vez, e com isso eu consigo sincronizar o áudio e a gravação. E eu começo a dar aula. Começo a falar, né, como se tivesse uma sala de aula. Eu sou canhoto, o que é mais difícil, porque eu fico meio que preso, assim, eu tenho que sair da frente é uma coisa que treinando mais, né, mas isso também acontece na sala de aula. Algumas dicas assim, que eu aprendi nesse processo é que a gente erra, né? Natural que a gente erre. Às vezes você está fazendo uma dedução, você errou o sinal, e esse sinal vai sendo carregado. Mas quando você percebe o erro, se você acha que é um erro que é grave, você quer voltar atrás, é sempre bom inserir algumas pausas na gravação, porque aí te dá um tempo na edição de você tirar aquilo sem misturar com a parte que você quer preservar. Então, se eu erro, eu paro, eu vou lá, apago o quadro, seco o quadro, volto mais ou menos para a mesma posição e começo a falar de novo, tá? Então, essas pausas ajudam muito na hora, eu pelo menos achei, na hora de fazer a edição. Então, eu tenho como eu tenho usado a câmera, eu tenho essa limitação inerente aí dos 20 minutos, e o que eu tenho feito é o seguinte, eu tenho um alarme que toca quando chegar nos 20 minutos. E aí, quando esse alarme toca, eu vou lá, às vezes eu vou lá, te dou uma nova gravação, vou para o quadro e começo de novo. Então, aí na edição, eu pego os vídeos e faço a união deles, né? E basicamente, para quem está na edição final, fica quase imperceptível, tá? Fica quase imperceptível. Eu, como estou aqui vocês viram, né? Eu estava em cima da minha cama, então eu tenho um espaço aqui na frente, às vezes eu deixo algumas folhinhas com algumas anotações para eu não me perder, às vezes, né? Então eu não preciso ficar com nada, no meu caso, nada na mão. Eu dou uma olhada assim para me orientar, às vezes, o que eu vou fazer agora, e assim eu não preciso editar tanto, tá? Então isso tem funcionado bem. O tamanho do quadro, realmente esse quadro meu não é muito pequeno, né? Tem 1,5 m, mas eu basicamente divido ele em dois e eu consigo preencher os dois lados e ainda ficar visível sem ficar tendo que fazer zoom, porque na edição você pode fazer um zoom no quadro, em certas partes do quadro. Eu até fiz isso aí nas minhas primeiras edições, só que consome bastante tempo. Então, talvez o que eu tenho feito agora é mesmo tentar usar ao máximo o quadro
e na edição eu não tenho que fazer tantos zoom, sabe? Eu acabo não fazendo, tá? Então, essa é algo que eu simplesmente decidi fazer dessa forma para não ter que gastar tanto tempo na edição. Mas eu acho que dá para acompanhar também. Então, eu faço uma letra um pouco maior, mas eu não fico... Eu uso um lado, apago, uso e assim vai, tá? Não sei se eu tenho mais alguma coisa a dizer sobre o quadro em si e o setup. Então, uma vez que eu terminei a gravação, né, que eu terminei a minha aula, simplesmente vou aqui, paro de gravar e depois é só o processo de edição, né? É só o processo de edição. Vocês vão ver que esse tripé está em cima da minha cama, então não é uma superfície muito assim, rígida, então, mas ele tem um mostrador aqui de nível, então eu consigo ajeitar ali o nível para que fique praticamente plano, né, paralelo ao chão, ou a cama no caso, né. Eu até tenho um espaço aqui atrás da cama que eu poderia botar o tripé no chão, só que ficou um pouco apertado ali, tá? Então eu descobri que dá para botar em cima da cama e assim até a câmera fica um pouco mais perto do quadro. Com relação ao uso do quadro, né, existe, eu não sei se o pessoal aí já usou, mas existe um software aberto chamado Paella, né, que nem o prato de comida, que permite você fazer uma gravação do quadro inteiro, por exemplo, mesmo dentro de uma das salas da UFSC, e através desse software, o aluno, na hora de assistir a gravação, ele consegue fazer zoom em diferentes partes do quadro. Então, você também não tem essa preocupação de ter que focar a câmera onde o professor está escrevendo, né? O aluno, na hora de ver o vídeo, ele pode fazer isso à vontade, né? Como ele achar melhor. Bom, em gravação em si, da aula, eu acho que era isso que eu tinha para mostrar. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o processo, se eu falei tudo que eu deveria falar, se eu esqueci de falar alguma coisa que gostaria de comentar. Juan, eu posso fazer uma pergunta? Você fez alguma experiência prévia com o celular? Porque no celular você está gravando a imagem e o som simultaneamente, não tem esse trabalho adicional de depois de sincronizar o vídeo com áudio, né? Não fica bom com o celular? Pode ser que fique. Nesse caso, se você usar o celular, se você tiver alguma forma de usar um microfone Bluetooth, seria legal. Só para que o celular, a captação do áudio não fique muito longe do microfone, sabe? Essa é a única recomendação que eu faria. Eu não testei para saber como é que fica a qualidade da captação do áudio via celular quando eu estou lá no quadro e o celular está no tripé. Mas certamente isso já faria a sincronização automática. Você não teria que se preocupar com isso. Juan, tem algumas perguntas no chat. Perguntou como é que se escreve aí o software que você falou, Paella, mas depois a minha proposta é a gente fazer uma súmula disso e eu mando para ti para corrigir e implementar detalhes. Tá. De toda forma, é que nem o prato, né? Paella. Ok. Alguém fez uma pergunta e falhou, pode tentar de novo. Eu acho que foi eu. Meu microfone aqui desligou, não sei como. É que eu andei vendo na internet também sobre essa lousa adesiva e vi que existem lousas verdes ou pretas, não me lembro,
em que o camarada escreve com giz. Não sei se o Juan chegou a dar uma olhada nisso, se ele conhece. Eu vi essas lousas, eu também fiquei interessado, porque aí você consegue escrever com giz, mas eu não testei. Então, como o meu colega lá que tinha, lá em Joinville, o Diogo Zibert, ele tinha uma na sala dele, e eu testei lá e vi que com canetão funcionava muito bem, aí eu resolvi não arriscar, sabe? Mas, de fato, existe essa lousa preta da mesma marca, inclusive, que supostamente você consegue escrever com giz nela. Ok, obrigado. Também estão perguntando, Juan, qual é a especificação do papel de parede que você usou? Eu vou anotar depois, mas só para adiantar já. Sim, deixa eu até abrir aqui já para ficar um pouco mais claro. Essa marca aqui, esse papel é um papel da empresa chamada Plastic Cover, tá? Plastic, P-L-A-S-T, Cover, C-O-V-E-R. É Plastic Cover e funciona. Eu não sei se tem outras empresas que fabricam esse mesmo tipo de lousa adesiva, tá? Mas você encontra isso, inclusive livros ali do centro de eventos, eles vendiam isso. Inclusive meu colega comprou de lá, tá? Inclusive comprou a preta. Então eles tinham na Livros e Livros isso aqui, tá? Mas você consegue achar também no Mercado Livre, assim, tem vários lugares que vendem. E as dimensões também, para recapitular, 45 Isso. por 2. Esse rolo que eu comprei especificamente tinha dimensão de 45 centímetros. Eu não achei dimensão maior na altura do que essa, mas 45 por 2,5. E então, para fazer um quadro, tem que usar no mínimo 2, né? Alô, bom dia. Bom dia, pode falar. Tudo bem? Aqui o professor Emílio Gino. Eu tenho duas perguntas que estão de alguma forma relacionadas. O pessoal, está me ouvindo? Sim? Estou. Tá. O pessoal tem comentado aí sobre a questão do comprimento das salas, inclusive a possibilidade, com aquelas outras tecnologias, de você reduzir os tempos. E aí, duas perguntas. A metodologia seria dar uma aula normal, correto? Como se você estivesse no quadro. No entanto, como você está editando e tal, de repente você poderia, não sei se você teve essa experiência de tentar condensar um pouco, não sei se não vai ter perguntas, não vai ter, enfim, né? Tentar condensar um pouco esse tempo. E relaciona isso também a questão do tamanho do tempo desses vídeos para você postar, né? Um vídeo com meu celular, 20 minutos, vai aí 500 megas, 300 megas. Então, também queria saber sobre essa questão dos tamanhos aí. Isso. Sim, Edson. Então, sobre a primeira pergunta, né, de condensar a aula, de fato, quando você faz a edição, né, na sala de aula, muitas vezes você faz perguntas para a turma, você, às vezes, mesmo numa dedução, né, que a gente sou da engenharia, né, então a gente faz muitas deduções e durante essas deduções, muitas vezes você pausa, você pondera, você pergunta para os alunos se eles estão acompanhando, né, todos os passos. Então, isso tudo eu retiro, né? Então, os erros também, né? Se eventualmente eu erro, eu acabo tirando também na edição, na medida do possível. E então a aula, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Esses dias eu gravei uma aula de 1 hora,
tá? Foram 3 vídeos de 20 minutos. E ou quase isso. E quando eu fui editar e fiz a edição, baixou para 33 minutos, algo assim. 37, eu acho. Então, você vê o tempo que ficou mais curto, né? A aula ficou bem mais condensada. Então, de fato, você tem essa redução. Sobre a segunda pergunta que você fez, desculpa, qual que foi de novo? No, con relación a cuál es el tamaño, por ejemplo, para una aula, será de media hora o de una hora, ¿cuál es el tamaño que fica? Y até por resolução que você usa, né? Enfim. Os tamanhos dos arquivos, isso mesmo. Bom, eu estou filmando aqui na minha câmera em 1080p. Então, os vídeos ficam grandes. Ficam da ordem de... Para 20 minutos, eu acho que ficava algo perto de 2 a 3 gigas. Então, é um vídeo grande. Então, o que eu faço, eu armazeno, eu tenho um HD externo, então eu não consigo manter todos esses vídeos no meu HD. Então, eu faço a edição de uma aula e depois passo, uma vez que eu terminei, eu passo para o HD externo. Então, dessa forma, eu não ocupo espaço, né, no meu computador. Eu tenho uma memória RAM no meu laptop de 8 GB, tá? Eu acho que isso é o mínimo, tá? Seria bom ter pelo menos isso, tá? Na hora de editar, tipo de dificuldade de editar os vídeos com esses tamanhos. Mesmo juntando 3 vídeos aí, que dá em torno de 8 ou 9 GB, quando eu faço 1 hora, né? Mas eu não testei, eu não testei modificar muito a resolução, tá? Eu poderia talvez usar uma resolução menor e aí o vídeo certamente ficaria mais leve. Mas Os áudios... Pode falar. Não, desculpa, que a resolução, desculpa, a pergunta, mas inclusive a que o Stefan também perguntou, é com relação ao upload, né? Qual é a plataforma, porque começa a ficar muito grande, até inclusive pensando que alguns alunos podem ter um acesso um pouco mais reduzido à internet, mas no sentido do upload, não da edição, que é a minha pergunta. Né? Tá. Não, olha, eu tenho colocado os meus vídeos no YouTube e não tenho tido dificuldade. E mesmo na hora de fazer a visualização também, meus alunos não é que você vai fazer... Lá eles não usam mesmo tipo de formato, quando eles estão fazendo streaming, eles têm uns algoritmos que alteram até mesmo a resolução do vídeo de acordo com a velocidade da conexão. Então, os alunos têm conseguido assistir tranquilamente. Então, no YouTube é tranquilo. Tranquilo, eu tenho feito no YouTube, tem sido a escolha que eu fiz, foi colocar no YouTube, e assim, se você tem alguma preocupação quer que só seus alunos tenham acesso, existe uma forma de deixar os vídeos lá no YouTube sem que eles sejam listados. Então, a pessoa não consegue, por exemplo, fazer uma busca no YouTube e achar o seu vídeo. A única forma que ela tem de acessar o vídeo se ela tiver o link, né, do vídeo que você fornece. Mas, claro, o aluno pode eventualmente compartilhar esse link com alguém que não seja a recipiente que você desejaria, mas eu acho que isso é um problema menor. Não, minha preocupação é o tamanho que os alunos têm que baixar para assistir esse vídeo, o tamanho de download, não era por questão de privacidade. Né? Mas obrigado. O YouTube tem funcionado bem comigo, assim, eu tenho usado, eu também faço algumas aulas, também fiz aula na mesa digitalizadora, eu fiz aula também pelos próprios aplicativos como o Jitsi e o Zoom, e eu gravei as aulas em que eu estou conversando com os alunos e fazendo algumas... na verdade, são os alunos de C, né? Não é disciplina, mas são os alunos de C que eu tenho continuado a trabalhar com eles.
gravado as nossas discussões para registro, para que eles vejam depois, para tirar alguma dúvida, esse tipo de coisa. Juan, nós temos mais algumas perguntas no chat. Eu vou do final para o começo, né? Mas é sobre o software utilizado para edição dos vídeos que você usa. Se você já tentou fazer aula ao vivo com transmissão, você acho que já acabou respondendo, né? Usando algum software de videoconferência como o TeamViewer. Basicamente seria isso. Que falam as perguntas. O software de edição, tá? Eu acabei usando uma versão de software paga, tá? Que se chama Camtasia, Camtasia. Mas existem vários outros softwares gratuitos, inclusive o professor da semana passada, é Fernando o nome dele? Felipe. Felipe, desculpa. O Felipe, inclusive, apresentou várias opções, né? Eu sou um usuário da Macintosh e acabei usando, então, esse software chamado Camtasia. Mas existem, por exemplo, eu não sei, mas eu baixei também o tal do OBS, né? Esse OBS também é gratuito e permite também alguma edição também, pelo que eu sei. Mas eu não fiz. O que eu tenho usado se chama Camtasia e acabei uma lista eterna desse software e consegui um desconto acadêmico, tá? Mandei lá e consegui um desconto acadêmico, mas saiu algo em torno de dólares, no caso. Só para deixar claro, assim. Mas tem outros softwares que são gratuitos, tá? Como o OBS e outras opções. Tem que dar uma olhada. O pessoal perguntou da tua página também. Eu estou procurando aqui. Alguém pode colocar no chat também, mas é só procurar pelo professor Juan Pablo Salazar e YouTube que vai aparecer a página. Eu tenho aberto só os vídeos que eu fiz na lousa, tá? Então, eu até tenho outros vídeos que eu estou conversando com os alunos, esses não estão listados, tá? E tem um vídeo que eu também, uma outra forma de dar aula que eu fiz, que foi com fazendo algumas anotações no próprio PDF, sabe, do livro, e aí eu não coloquei aberto isso por causa da questão do copyright, né? Então, infelizmente, mas os alunos eu mando o link direto para eles, mas por questões de copyright aí não ficar dar problema, eu acabei não listando. Então, naquele canal eu posso depois também dar o link, mas ali só tem as aulas que eu fiz adesiva. E, na verdade, eu estou preparando material, estou tentando me preparar um pouco para quando a gente seja remoto, semipresencial, enfim. A minha ideia, né, é que, se a gente for totalmente remoto, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo abordar o conteúdo através desses vídeos aí de 30 minutos, 20 minutos, cada um, e promover algumas aulas também usando a mesa digitalizadora ou até mesmo quadro de resolução de exercício. E, além disso, fazer encontros com os alunos, né? Encontros com os alunos para discutir certas questões que não ficaram claras, ou as dúvidas, fazer perguntas mesmo para os alunos. Essa é a forma como eu penso proceder. Tá certo. O Juan, posso fazer uma observação aqui? Eu tinha dado uma olhada na lousa digital, não vou fazer propaganda da Amazon brasileira, mas a escura que alguém comentou, a de 45 por 2,5 metros é R$25, eu acho. E a 45 centímetros por 5 metros, 57. E aí já tem a branca com 1 metro de altura, né, por 2 metros, que é R$90. É até uma coisa boa para a gente ter em
na sala do professor, né? Porque muitas vezes a gente, Sim, sim. para instalar aquela de vidro lá é cara e, bom, e é bem cara, na verdade. Mas acho que é isso. Uma outra coisa que eu estava discutindo com o Sérgio outro dia era, talvez, se a gente tivesse algumas câmeras direcionais, né, que ela pudesse acompanhar um pouco a tua mão no quadro, coisas desse tipo. Não sei se alguém conhece algum modelo que a gente pudesse colocar aí na lista também das coisas que a gente está tentando comprar, né? Como eu estava falando, é só para o comentário, né? Alguns desses softwares de edição, você fazendo uma tomada aberta, como eu estou fazendo aqui, consegue na edição focar numa parte do quadro. Você consegue fazer, se a sua resolução da câmera for suficientemente boa, não tem problema, você consegue ver tudo perfeitamente. Então, até se o pessoal der uma olhada nesse canal do YouTube que eu tenho ali os primeiros vídeos, os primeiros 2 que eu coloquei ali, eles usam desse recurso, tá? Onde eu faço um zoom em cima da área. E isso foi feito só via edição. Não foi ninguém mexendo na câmera, nada. Eu estava sempre sozinho. Certo. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu queria comentar que os vídeos que o professor Juan Pablo Salazar produziu, que eu já vi, são muito bons. Assim, hoje eu percebi uma certa falha de transmissão, né, Juan Pablo? Não sei se tem alguma diferença na internet que você usou hoje e nos dias de gravação, mas as aulas realmente foram contínuas, foram claras, foram objetivas, né? Bem iluminadas, então vale a pena ver o resultado da gravação, né? Nós vamos colocar alguns links desses na súmula, né, professor Salazar? Daí as pessoas podem ver direitinho o resultado desse trabalho todo, né? Isso. Deixa eu só fazer uma observação, tá? Que eu não coloquei aqui, né? Mas as primeiras aulas eu fiz exatamente como eu mostrei aqui, tá? Aí depois, nas últimas 2 que tem lá, eu usei o que eles chamam de softbox, né? Uma iluminação em cima do quadro, que isso não, ou seja, eu não queria colocar já assim mostrar isso porque eu não queria dar a impressão de que só fica bom se for assim, entendeu? Mas eu até posso mostrar o que é esse softbox, tá? E na verdade é uma luz difusa. É uma luz difusa e eu coloco num lado do quadro na diagonal, tá? Mas isso não é essencial. Enfim, eu resolvi investir nisso, mas não é uma coisa que é obrigatória, tá? Eu vou até mostrar para vocês, para terem uma da diferença que faz. Então, quando você liga isso aqui, ó, ele faz. Eu tenho feito assim.
colocado um desse lado e tem um outro que fica ali, que eu coloco no canto inferior ali e ilumina o quadro na diagonal. E isso aqui é uma luz bastante forte. E então ele acaba iluminando, eu fecho, né, a janela. Luz aqui fica e o tipo de iluminação melhora, tá? Mas não é essencial, tá? Não é essencial. Mas no final das contas, essa luz difusa, ela ajuda bastante, mas não é uma coisa assim no meu caso, o quarto aqui, como eu tive que fechar as janelas e essa luz ali de cima, eu até deixo a luz de cima acesa também, mas, enfim, eu só queria mostrar para quem quiser, né, usar alguma coisa assim, pode, mas não é essencial. Muito bem. Tem uma pergunta do Hector, né? Isso, Sérgio, toca aí. O Hector pergunta se a lousa adesiva é melhor do que um quadro branco convencional, na tua avaliação, ou mesmo um papel contact. Já havia sido perguntado. Assim, olha, eu nunca, para mim isso aqui parece um papel contact, talvez seja mais espesso, um pouco, tá? Mas com relação ao quadro branco é muito parecida a sensação, assim, eu acho que ela funciona, a parte de apagar, eu acho que até é melhor, viu? Do que esses quadros brancos muitas vezes que a gente tem, que acabam ficando, a película se perde e você tem que, o pessoal às vezes limpa com álcool, né? Eu acho que isso também prejudica a película. Então, eu acho que, assim, em relação àquele quadro branco de plástico, assim, desse material mais de plástico, eu acho que com relação a... que em Joinville a gente está usando os quadros de vidro agora. São os quadros de vidro pintados atrás de branco, né? Então, a sensação que eu tenho aqui é muito parecida, tá? É uma superfície bem rígida, né? Uma parede, no final das contas. Então, eu assim, estou muito satisfeito com o próprio quadro. E eu acho que, na verdade, a razão pela qual eu fiquei tão interessado nessa lousa adesiva foi justamente para, inicialmente, né, antes dessa pandemia, foi justamente para colocar na sala, na sala e ter um lugar para fazer anotações para receber os alunos, explicar alguma coisa. A parede resiste quando tira a lousa? Quando... Olha, eu vou dizer que essa lousa aí, quando eu coloquei ela, eu acabei errando. Eu até tive que jogar um pedaço fora, porque eu fui meio apressado, eu estava fazendo sozinho, e aí ela começou a ir meio torta para baixo. Então eu puxei ela de volta e não aconteceu nada na parede. Tá? Tá. Eu poderia fazer uma demonstração aqui. Não, melhor não, melhor não. Tá bom. Acho que então, é na isso. colocação, eu tive que puxar um pedaço todo de fora e jogar fora, e aí eu acabei... não aconteceu nada na parede. A única coisa Gostaria assim, né? Se a sua parede tiver atrás, porque meu céu da parede, aí eu teria posto na parede embaixo, onde eles resolviam escrever com a caneta, né? Mas... Não, mas é legal, assim, porque eu vi alguns usos, eu não quer dizer, a gente até conhecia, mas nunca tinha testado, né? E realmente dá para usar bastante mesmo.
Não sei, mais alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria de fazer um comentário depois passo aqui. Não, uma coisa que eu também percebi, eu fazendo trabalho com os alunos, e realmente a conexão da internet é essencial, né? A gente precisa ter uma conexão forte. Hoje eu vim aqui no CTC, estou na minha sala na vice-direção do centro, para conectar via cabo por causa da transmissão no YouTube, porque realmente dá mais estabilidade, conexão cabeada para a transmissão, né? Então, a internet é essencial. A gente precisa realmente investir numa banda mais estável para poder transmitir algo melhor de casa, né? E o que nós estamos planejando, né, DPR, é a gente criar uma estrutura mínima nas salas de aula do CTC para os professores que puderem vir ao CTC quando tiver oportunidade para isso, né? Uma certa segurança para isso. E a gente tem incentivado, né, DPR, que as pessoas façam testes com os seus alunos, se possível, de forma opcional, porque não se aprende isso fazendo palestra, né, ouvindo a palestra. A gente ouviu vários professores aqui, o Mariane, o Ricardo, o Felipe, o Salazar e outros, né, mas a gente precisa estudar e praticar. Quer dizer, estuda uma técnica, pratica e vai aprimorando. Não há outro caminho. Eu estou trabalhando há algum tempo já com meus alunos e cada dia é um desafio. Cada dia precisa uma melhoria. E é um processo novo para nós, né? Uma vez o professor Daniel Martins falou que nós somos atores de teatro, né? Não atores de televisão, né? A gente precisa fazer a coisa ao vivo. Então, eu vejo que essa oportunidade, a lousa adesiva, é uma das mais próximas do quadro tradicional, de modo que a gente possa, num primeiro momento, usar o celular, fazer uma transmissão ao vivo, uma câmera com transmissão ao vivo, via videoconferência, como nós estamos hoje. Eu tenho trabalhado com meus alunos aqui nesse ambiente. O Jitsi, ele permite a transmissão pelo YouTube, que eu não usei com os alunos, não teve necessidade, mas eu gravo as sessões todas no Dropbox. E aí, depois de gravar no Dropbox, eu faço uma pequena edição e coloco num link do Google Drive. Então, eu disponibilizo para os alunos a gravação da aula do grupo de estudos que eu tenho feito. Então, é isso, gente. Não tem muito que... A gente precisa experimentar. Essa é a minha sugestão, né? Eu acho que o professor Juan já falou isso, né, Juan? Pode me confirmar aí se você achar interessante, né? É isso, da minha parte é isso. Eu ia dizer que concordo, né? Muitas dessas questões eu não antevia, né? Problemas como essa questão, por exemplo, da sincronização. Mas inicialmente eu estava fazendo isso, tá? Estalando os dedos. Só que aí na hora de saber exatamente quando que o som estava saindo, eu estava errando um pouco. Então eu só percebi que o som realmente só é o quando ele veio, e aí às vezes pelo ângulo que eu estava fazendo não ficava claro. Então eu resolvi, esse sistema funcionou perfeito, porque você consegue visualmente sincronizar o contato das mãos com o pico da gravação do áudio. Ele colocou um manequim sentado na sala de aula, não conseguia dar aula para carteira vazia para gravar uma aula. Eu compus um manequim sentado lá. Essa é verdade. Algumas tecnologias, às vezes, se sacaneia, né? Negócio assim que... Eu em casa, lá quando comprei uma TV dessas Smart, uns 6 anos atrás, né? Aí comprei da China lá, um controle que é tipo mouse, comprei a câmerazinha, né, do LG, tudo perfeito. Aí todos os dispositivos que usam câmera para TV não renovaram para a LG. O Skype, não sei o que lá, aí não serve para nada a câmera porque não cabe nada. Não é compatível com nada. E os dispositivos que eu podia usar na TV não tem mais. Fiquei pendurado. Só porque
queria falar uma coisa que na hora de edição também, por exemplo, eu percebi... Eu queria me esforçar mais, tinha até pensado na questão de botar a mesa de ping-pong lá, juntar um ambiente mais favorável para dar uma aula em pé, assim, que eu me sinto mais à vontade. Botei lá minha câmera fotográfica lá da filmadora, né? Mas uma dessas, tu traz o notebook e mete numa sala aí, na sala de nova. Não, também. Tá. Tem uma conversa em paralelo, acho. Não, eu só ia dizer que quando, na hora de editar, né, o vídeo, você pode também fazer pequenas correções. Às vezes você fala alguma coisa errada, né? Por exemplo, eu já falei num vídeo era tal por causa do escoamento ser isentrópico. E, na verdade, não era adiabático. E aí na hora eu não percebi isso, na verdade percebi, mas percebi depois que eu já tinha avançado, e aí eu não queria voltar tudo. Então, na hora de editar o vídeo, eu coloquei assim, quando eu falei a coisa errada, eu fiz um sinal de uma buzina assim, e falei, diabático, não é? Entendeu? E aí ficou até engraçado. Então, eu acho que não tem que ter também acho que a pessoa não deve ficar excessivamente preocupada com possíveis durante a gravação, né? Que, enfim, você fica preocupado, isso aí sou eu falando uma coisa errada, enfim. Mas depois, na hora de editar, você consegue fazer umas inserções até com texto, sons, e corrigir essas pequenas coisas, tá? Isso. Porque eu acho que na hora de gravar é importante não ficar... Você tem que tentar ficar relaxado, porque o fato de você estar sendo filmado, mesmo que você está sozinho, ninguém está te vendo, altera um pouco o processo. Não é exatamente a mesma coisa que está dentro de uma sala de aula. Então, é importante tentar ficar tranquilo e saber que depois você pode... aquele erro... de uma outra forma que não signifique regravar tudo novamente. Muito bem. Mais alguém tem alguma questão, alguma observação? Então, acho que podemos encerrar. Agradecer, Juan, obrigado aí pela disponibilidade e vamos continuando a nossa troca de experiência, tem sido muito, muito boa mesmo, e de hoje acho que ajudou bastante, principalmente para montar um arsenal mínimo em casa, né, onde a gente não quer comprar talvez uma lousa de vidro, coisas desse tipo. Acho que acho que é um bom recurso, eu já gostei da ideia. Então, pessoal, para a semana que vem tá aberta aí as inscrições. O Sérgio tem feito aí o contato para quem quiser apresentar. Então, Juan, obrigado mais uma vez aí, aqui precisando da gente, estamos à disposição. Obrigado aí, pessoal. Um abraço para todo mundo. Obrigado a vocês e pela atenção aí. Tá bom. Obrigado.